Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso completo de capelania em extensão universitária e com o selo do MEC, tá certo? Eu sou o capelão Michel, seja muito bem-vindo a esta aula de capelania. Hoje eu quero falar sobre as definições da capelania evangélica. Se você ainda não faz parte aí do nosso curso de capelania, então não perca tempo. Chegou uma grande oportunidade onde Deus está colocando à sua disposição uma ferramenta poderosa. Olha, quem tem este curso de capelania pode dizer melhor daquilo que Deus faz através desse curso, na vida dele e também na vida das pessoas. Esta documentação, através do curso de capelania, ela literalmente abre portas, destrava portas e faz com que você seja reconhecido nas atividades que você executa no seu dia a dia. Se na sua igreja aquilo que você faz não tem tido tanto impacto ou tanto conhecimento a ponto de você ser valorizado por aquilo que você está fazendo, então quero te dizer que chegou a hora, tá certo? Chegou a hora de você investir no seu ministério. Então, fica comigo até o final dessa aula aqui e se você se interessar pelo curso e quiser fazer parte do curso de capelania, você pode entrar em contato conosco através da descrição desse vídeo, aí tem informações, tá bom? Tem o meu contato aí e você pode estar enviando uma mensagem ali no WhatsApp pedindo para ser adicionado ao grupo dos matriculados, tá certo? E lá no grupo você recebe toda a orientação, todas as aulas, apostila e no final do curso, se você estiver matriculado, você recebe toda a sua documentação com o selo do MEC. Curso de capelania em extensão universitária, tá certo? Então vamos entender um pouco sobre as definições da capelania. É importante, em primeiro lugar, eu destacar aqui que o ser humano ele é um ser que ele é constituído de corpo, alma e espírito. Isso não é novidade para ninguém, você já sabe disso, mas é importante falar que o elemento religioso está presente na vida das pessoas, tá certo? Então, por assim dizer, as pessoas têm uma sede, têm uma necessidade de se relacionar com Deus, com algo divino que elas não sabem o que é. E aí a gente precisa então aprender a lidar com esse tipo de situação no nosso dia a dia. E o capelão, uma vez treinado aqui pelo curso do Instituto Unicage, ele passa a saber lidar com as pessoas no dia a dia, no aspecto da orientação, no aspecto do amparo, no aspecto de tudo aquilo que envolve a vida das pessoas. Existe um aumento muito grande por aqueles que buscam compreender qual é a razão do efeito da fé na área da saúde das pessoas. Por isso a capelania ela é praticada de modo a organizar e desenvolver um trabalho integrado no sentido de oferecer uma ajuda espiritual, sincronizada àquele paciente que está sendo assistido. E um fator que dificulta o cuidado espiritual é a influência do materialismo, por valorizar sobremaneira a beleza, o poder, o lado material das coisas. Desse modo, esvazia o ser humano por completo de valores que estavam inseridos nele a respeito do valor religioso. Então, o ser humano, como ser único e inteligente, livre, responsável e digno, ele precisa ser assistido por alguém capacitado, qualificado espiritualmente, tá certo? Então, a capelania pode ajudar o paciente, estando atento às suas emoções e sentimentos, sendo isso uma importante terapia para o bem-estar da pessoa que está sendo ali assistida, pois o capelão vai lidar com as necessidades espirituais diferenciadas. E nós, capelães, buscamos sempre o cuidado espiritual adequado e contínuo para aquele paciente que nós estamos assistindo, com um propósito muito claro de preservar sempre a questão da privacidade daquela pessoa, daquele indivíduo, né? E a ideia central aqui, gente, é ressaltar a importância da capelania, tanto na área hospitalar, prisional, social, militar e entre outras áreas que a capelania atua. Dedicando aí, então,
uma competência ou dedicando um serviço de excelência, primeiro ao nosso Deus e depois ao nosso próximo, tá certo? Então, uma vez que você começa a fazer o curso de capelania, você começa então a perceber a grande demanda por parte da sociedade que vem sofrendo constantemente, né, todo tipo de mazelas, pessoas que entram em depressão, pessoas que tentam desistir da própria vida, e aí elas não encontram um ombro amigo para desabafar, uma pessoa para lhe auxiliar, e elas acabam ali, muitas das vezes, tirando até a própria vida. Então, as definições de capelania são resumidas no aspecto de uma assistência religiosa de caráter espiritual. Então, a capelania é isso, tá? A capelania é uma assistência religiosa de caráter espiritual. E quem é o capelão? O capelão, ele é um agente de Deus que presta essa assistência religiosa para a vida das pessoas. O capelão, do ponto de vista técnico, é alguém qualificado e treinado que fez um curso técnico e prático, tá certo? E que está ali competente, qualificado para atender ou dar atendimento às pessoas. Então, este é o serviço da capelania. A capelania, na sua origem, existe aí pelo menos duas versões para a origem do surgimento da capelania, tá? A primeira versão diz que o termo capelania veio da França, desde 1700. Em tempos de guerra, por exemplo, o rei costumava mandar ali para os acampamentos militares uma relíquia dentro de um oratório que recebia o nome de capela. Esta capela ficava muitas das vezes sob a responsabilidade do sacerdote, que era de confiança do rei. O sacerdote era conselheiro tanto do monarca quanto dos próprios militares ali no campo de batalha. Então, em tempos de paz, depois que a guerra cessava, a capela voltava para o reino sob a responsabilidade do sacerdote, que também continuava ali sendo o líder espiritual do rei e conhecido por ser um capelão que prestava o serviço de capelania, né? Então, já se estendia esse tipo de serviço aos parlamentos, aos colégios, cemitérios, prisões, dentre tantos outros campos que o capelão atua. A segunda versão acredita que a capelania não é um termo moderno, mas sim um nome dado aos serviços religiosos prestado por oficiais treinados e também teve origem nas Forças Armadas do Exército Francês. Conta-se que em 1776, ali na França, um oficial sargento, por nome de Martinho, ao encontrar um homem abandonado ali na rua, debaixo da chuva e do frio forte que fazia ali na França, conta a história que ele cortou parte da sua capa ou do seu manto e ele cobriu, né, aquele homem abandonado ali em um ato de solidariedade, em um ato de humanismo, de caridade, ajudando e amando a vida daquele próximo. Depois da morte de Martinho, esta capa foi levada como uma relíquia para a igreja para ser venerada. Esta igreja recebeu o nome de Igreja da Capa. Daí as derivações, né? Capela, capelão e também capelania. Mas no Brasil, a capelania, a gente vai observar que o ofício começou na área militar em 1858, com o nome de repartição eclesiástica. Nesse período, né, no auge desse período, essas atividades de capelania eram feitas apenas por capelães da Igreja Católica. O serviço foi abolido em 1899, durante a Segunda Guerra Mundial, e em 1944 o serviço foi novamente restabelecido com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. Só que na mesma época foi criada também a capelania evangélica, para assegurar também ali a presença de capelães evangélicos. E o primeiro pastor a surgir na história
foi o pastor João Fiuza, que foi o grande capelão evangélico que marcou esta época durante aí o período da Segunda Guerra Mundial. Esse pastor era pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E depois que ele volta são e salvo dessa Segunda Guerra, ele permaneceu com as atividades de pastoreado e de capelania na mesma igreja e ali nas redondezas por mais de 50 anos, vindo aí a falecer no ano de 2002. Falando a respeito da fundamentação bíblica da capelania, nós vamos observar o seguinte: uma vez que estamos tratando de capelania cristã, ou evangélica, ou eclesiástica, então não podemos evitar a fundamentação bíblica da mesma atividade. Porque, como disse Jesus no Evangelho segundo João, no capítulo 5, verso 39 e 40, é a Escritura Sagrada que dele testifica. Tá certo? Então existem, na verdade, muitas palavras variadas, muitas situações dentro das Escrituras que se assemelham ao exercício da capelania que é feita nos dias de hoje. Por exemplo, lá no livro de Juízes, no capítulo 17, conta a história de um homem chamado Mica, que contrata um levita para que esse fosse seu sacerdote particular. Dando-nos ali uma ideia, né, de que o sacerdote cuidava de um grupo restrito. Em primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, temos a figura de um capelão militar, quando os profetas eram chamados para acompanhar o exército de Israel. E a gente também tem vários outros exemplos. Por exemplo, o mais conhecido talvez de todos, seja o exemplo ali na parábola do bom samaritano, que fica fortemente comovido de compaixão ao se deparar com aquele homem que foi vítima ali de um assalto, que sofreu um espancamento e estava à beira da morte. Essa parábola conta que a atitude do bom samaritano, ela se assemelha muito à atividade que é feita hoje por um capelão, tá certo? Que pegou aquele homem ferido, levou ali para uma hospedaria, né? Equivalente hoje a um pronto atendimento, e pediu e pagou para que cuidasse dele, né? Para que ele pudesse recobrar a sua saúde. Então veja bem, nós temos dentro das Escrituras muitas passagens bíblicas que se assemelham às atividades que é feita por nós capelães. O que é a capelania evangélica? Já disse aqui que a capelania é a assistência religiosa de caráter espiritual. E ela é exercida por um capelão, que pode atuar em diversas áreas. A capelania não está restrita a uma única área exclusiva. E é lógico que durante o curso você vai aprender que você tem a opção de escolher uma cadeira, mas isso não significa dizer que ela está restrita. O capelão, na verdade, ele pode atuar em todas as áreas, tá bom? Então, é o exercício da função extrapastoral, aonde o nosso foco, primeiramente, é o Senhor Jesus, e em segundo lugar, o nosso próximo. E aí a gente vai levar essa assistência religiosa para a vida das pessoas, fazendo com que essas pessoas alcancem a fé no Senhor Jesus, porque a capelania leva a fé até as pessoas. A capelania leva a esperança e o amor até as pessoas. A capelania tem o objetivo bíblico de aperfeiçoar o amor de Deus na vida das pessoas. Através de quê? Através das obras realizadas por um capelão. Tá certo? Então, a capelania é uma reunião ou um ajuntamento de ensinamentos bíblicos e também técnicos e espirituais voltados ali para a ajuda, né, de grupos sociais diferentes. E o capelão, ele é esse agente de Deus, ele é esse ministro de Deus, ele é essa figura religiosa que prestará a assistência religiosa dentro das entidades civis e militares. E aí nós somos chamados para ministrar na vida das pessoas.
Então o capelão ele pode estar atuando ali dentro de várias situações. O campo é muito grande. Pode atuar dentro de prédios, hospitais, creches, asilos, comunidades carentes, locais assolados por guerra, locais assolados por calamidades, entre tantos outros campos que o capelão pode estar ali trabalhando na frente dessas batalhas, tá certo? Então o capelão vai abraçar a causa do povo de maneira a estar se solidarizando com eles, se colocando lado a lado, se ombreando com as pessoas que estão passando por diversos tipos de angústia. E é preciso que nós capelães estejamos devidamente treinados e preparados psicologicamente e também espiritualmente. Por quê? Porque nós podemos e com certeza nós vamos nos deparar com situações adversas e que se nós não tivermos ali preparados, certamente a gente pode vir a sucumbir diante das imagens que a gente vai estar visualizando. Então é importante que você saiba de primeira mão que nós capelães, a gente atua em diversos campos. O capelão ele não fica preso a uma única e exclusiva área restrita. Então você é convidado para aperfeiçoar o seu ministério. Você tem um chamado de Deus na vida? Eu acredito também que você tenha. Então este curso é para você, tá certo? Este curso é uma ferramenta poderosa que vai te auxiliar, que vai destravar o teu ministério, que vai fazer com que você leve o amor e a palavra de Deus para as pessoas que estão desesperadas, para as pessoas que estão sem esperança. Então permita-me rapidamente aqui falar para vocês sobre o perfil do capelão, tá certo? O capelão ele também tem um perfil muito bem definido. Por quê? Porque o ministério de capelania necessita de obreiros que Deus possa usar. O ministério da capelania necessita de cristãos cheios do Espírito Santo, que amem o Senhor acima de todas as coisas e que também amem ao próximo a ponto de externar através das obras, tá certo? Esse amor de Deus para com a vida das pessoas. Então, você precisa estar disposto a entender e tomar a decisão de obedecer ao comando do Senhor. Então, eu vou aqui rapidamente falar sobre alguns itens que compõem o perfil do capelão. O primeiro deles é aquilo que eu acabo de dizer. Eu falei e fiz uma pergunta. Você tem um chamado de Deus? E eu falei que eu acredito que você tem. Então, veja, ter o chamado para ministrar. Efésios 4, versículo 11, vai falar muito bem sobre isso. Segundo item do perfil do capelão, você precisa ter compaixão pelas almas. João 3,16 diz que Deus enviou o Filho unigênito para que o mundo não perecesse. Se Deus nos amou de uma tal maneira, nós também precisamos amar e ter compaixão pelas vidas das pessoas. Terceiro item, o terceiro e o quarto são bem parecidos, mas são coisas distintas umas das outras. Você precisa ter inserido no seu perfil de vida cristã, de capelão, uma vida santificada e uma vida consagrada para Deus e a este serviço de capelania. Ter amor pelos aflitos, Tiago, capítulo 1, verso 27, vai falar sobre isso. Ter um conhecimento bíblico para não se enrolar diante de alguma pergunta que alguma pessoa possa estar lançando para você. É importante que o capelão maneje bem a palavra da verdade, a fim de não ser envergonhado, de não se enrolar, de não ficar embaralhado com algum tipo de situação. O capelão também precisa ter no seu perfil muita fé. Porque, olha, irmãos, futuros capelães, você que me assiste, não sei qual horário que você vai assistir essa aula, esse vídeo, mas escute uma coisa que é fundamental. O capelão precisa ter muita fé. A demanda é muito grande. As lutas são tremendas. Muitas portas se encontram fechadas. E nós precisamos ter fé.
crer que o Senhor é capaz de operar o impossível na vida das pessoas. O capelão também precisará ter simpatia e cortesia nos seus relacionamentos interpessoais. Pessoas estão doentes, pessoas estarão ali aprisionadas, seja aos vícios, seja até mesmo através das grades, atrás das grades ali. O capelão precisará ter no seu perfil também a paciência e o cuidado de saber ouvir com atenção. Uma pessoa enferma, uma pessoa que está confusa, ela precisa de atenção. E a gente precisa ouvir. O próprio apóstolo Tiago vai estar falando isso no capítulo 1, verso 19. Sejamos tardios para falar e prontos para ouvir. Precisamos ter um espírito de misericórdia inserido no nosso perfil de capelania. Você, capelão, precisa ter talento, humildade, submissão às autoridades, respeitar os regulamentos internos e cuidar bem da sua aparência pessoal. E eu costumo dizer dentro do nosso curso de capelania que é fundamental, é indispensável que andemos uniformizados. Você está me vendo aqui, eu estou padronizado com o uniforme da capelania. Boné na cabeça, aqui com o escudo do nosso Instituto de Caixa, está escrito aqui oficial capelão, e esta é a nossa camiseta da qual nós fazemos capelania. Você observa aqui na minha costa está escrito capelão. Isto nos levará a não sermos confundidos com outras autoridades quando nós estivermos entrando para fazermos o exercício da capelania. Tá certo? O capelão vai atuar e precisa ter inserido no perfil dele o perfil de conselheiro com uma consciência inconfundível. Tá certo? Então, estas são as marcas de um capelão que ama as almas e entendeu o chamado de Deus sobre a vida dele, tá certo? Então, a gente precisa falar sobre esses itens aqui na questão da capelania. O capelão também precisa entender sobre os direitos e os deveres. Diremos que, antes de qualquer coisa, precisamos ser éticos. Aquele que tem um chamado ministerial, principalmente, muito mais do que os outros. Eu insisto, precisamos, antes de qualquer coisa, ser éticos. E você, capelão, que tem um chamado, você obreiro de Deus, você obreira do Senhor, você missionário, missionária, pastor, pastora, apóstolo, você, muito mais ainda, tá certo? Nós somos exemplos e estamos na linha de frente. Então precisamos andar de uma forma ética e exemplar para que as pessoas não venham difamar o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor. Somos comprometidos com a formação integral do ser humano no resgate dos valores perdidos. E aqui vai entrar uma palavrinha-chave no curso de capelania. Independência, tá? Independência de quê? Da origem. Então nós atuamos com o propósito de formar integralmente o ser humano, resgatar esse ser humano, resgatar os valores que eles perderam, tá certo? Independentemente da origem. Esses valores construtivos devem ser feitos pela transmissão de palavras encorajadoras, de conforto em momentos especiais ou até mesmo em momentos de crise. O nosso serviço de capelania, de assistência social, de assistência espiritual e ajuda são prestados, centrados e focados em princípios e valores da palavra de Deus. A nossa ferramenta é a palavra de Deus. Sendo assim, temos direitos e deveres. Os direitos do capelão são os seguintes. Primeiro, você, depois do curso, tem direito a ter acesso garantido àqueles que assim te solicitarem. Tá certo?
Talvez você se pergunte, mas só se me solicitarem? Não. Você também pode, de uma forma voluntária, se deslocar até esses locais e fazer a atividade da capelania. O capelão também tem o direito de ser respeitado no exercício de sua função. Ainda, você também tem o direito de não ser discriminado em razão de sexo, raça, cor, idade ou religião que professa. E se os direitos do capelão forem desrespeitados, então devem ser exigidos na forma da lei. O capelão ele deve ser humilde e manso e saber se expressar na hora de fazer uma visita. Porém, se esses direitos forem negados, desrespeitados, você pode acionar ali uma autoridade policial, exigindo ali a presença de uma viatura, e você vai se identificar, e no verso da sua credencial está o artigo da nossa Constituição Federal, está o parágrafo da lei, aonde te garante e te assegura esses direitos. E quando esse policial, essa autoridade chegar ali, ele vai olhar o artigo da lei e vai dizer realmente, você tem o direito, e esse direito será garantido. E é assim que a gente atua, tá certo? Agora, são deveres do capelão também. Primeiro, acatar as determinações legais e as normas internas de cada instituição, seja hospitalar, seja penal, com a finalidade de não pôr em risco as condições do paciente ou até mesmo a segurança do trabalho aonde você vai estar ali atuando. Seja dentro do hospital, seja dentro de uma prisão, seja em qualquer outro ambiente onde você está desempenhando suas atividades de capelania. Então, nós vamos trabalhar de uma forma a cooperar e não a colocar em risco, seja o paciente, seja o ambiente onde nós estamos atuando. Então, é preciso que o capelão respeite as regras estabelecidas dentro de cada ambiente onde ele vai atuar. Segundo lugar, o capelão também precisa zelar pelo cumprimento das leis do país. Exercer a capelania sem discriminação de raça, de sexo, de cor, de idade, tá certo? Ou até mesmo de religião. O capelão vai precisar ser uma pessoa neutra e imparcial na hora de fazer a atividade da capelania. Nosso propósito como capelão, em primeira mão, não é fazer proselitismo. Nosso propósito é que através de um abraço dado a uma pessoa que está em sofrimento, elas sintam o valor da vida e se sintam amadas por Deus. Tá certo? Havendo espaço, a gente fala da palavra. Mas se esse espaço não for permitido, a gente pode evangelizar sem falar nada, somente através das obras. E isso vai bastar em muitas ocasiões para que desperte a curiosidade na vida das pessoas que estão sendo assistidas por sua capelania, tá certo? Então, veja, nós somos equiparados a alguns profissionais, a algumas autoridades. O capelão estará em pé de igualdade com a autoridade dos médicos, por exemplo, a autoridade de um pastor de uma igreja, autoridades policiais e civis. Nós atuamos no mesmo pé de igualdade, porque a Constituição Federal, a Carta Magna da nossa nação, nos dá esse direito e esse amparo. Foi o senhor presidente da República que sancionou essa lei, que entrou em vigor lá atrás, como nós vimos aqui, tá certo? Então, todas as instituições, todas as entidades, elas conhecem e reconhecem o trabalho da capelania, tá certo? O médico, ele é uma autoridade que deve ser respeitada por nós capelães, e nós vamos entrar dentro dos ambientes hospitalares e nós não vamos ali confrontar o médico, não vamos atrapalhar o trabalho deles, não senhor, não senhora, nós vamos cooperar com este trabalho, tá certo? Fazendo uma assistência
espiritual e religiosa para com aquele paciente. Estudos comprovam que os pacientes que recebem ali uma visita religiosa são os que melhor reagem ao tratamento dos médicos. E aí é importante que você saiba disso, tá certo? Nós não trabalhamos de uma forma desrespeitosa, nós não diminuímos o trabalho dos profissionais. Estudos comprovam que quando um capelão entra em ação e abraça, e ouve, e aconselha, e ampara aquela pessoa ou aquele grupo social, estas pessoas, este grupo, este indivíduo, são os que melhor apresentam recuperação na área da saúde. Quer ver um outro detalhe? Os consultórios de psicólogos, os consultórios de psicanálise, psicanalistas, melhor dizendo, consultórios de psiquiatras estão lotados de pacientes. Existe uma demanda muito grande. As pessoas estão adoecendo diariamente e procurando esses profissionais para se aconselhar, para passar por uma terapia. E é aqui que você, capelão, entra em ação. É exatamente aqui que você vai entrar com uma palavra de encorajamento, com uma palavra de Deus, com um abraço cheio de amor do Senhor, com uma vida consagrada, cheia do Espírito Santo, levando uma vida espiritual diante de Deus a sério. Você vai simplesmente derrubar barreiras, você vai destronar os demônios, você vai lançar por terra toda seta maligna, toda forma de opressão, através da tua vida consagrada, quando você entrar para fazer a capelania, tá certo? Então, certamente, vocês serão muito solicitados dentro dos próximos dias para estar aí fazendo a capelania avançar a vento e a popa, tá certo? Então, a gente precisa também saber disso aqui, ó, os direitos dos assistidos. Segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, item X, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O assistido tem direito a, primeiro, ser respeitado no momento de sua dor, ser tratado com a verdade sem ferir os princípios de preservação de sua integridade física e moral, ter sua religião e crenças respeitadas, ter resguardada sua individualidade e liberdade de pensamento, tá certo? Então, estes são alguns direitos que os assistidos têm. O capelão evangélico, ele é um verdadeiro representante do reino de Deus. E ele tem autoridade como embaixador do reino para entrar dentro de ambientes a fim de anunciar o evangelho de Cristo. O capelão, como conselheiro, ele vai trabalhar de uma forma mais eficiente. Aconselhar, gente, é um processo. Processo este onde o conselheiro, o capelão, dentro dessa área do aconselhamento, ele vai conduzir as pessoas a uma maturidade, a um nível de maturidade e de entendimento. A transformação que vem pela renovação da mente, e essa transformação que vem pela renovação da mente, ela vem através de quê? Do aconselhamento. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem através da palavra de Deus. Então veja, que para que haja transformação na mente das pessoas, será necessário que elas ouçam. Então aconselhar é um processo, tá certo? Você vai poder aí atuar sobre o comportamento dos seres humanos, produzindo sentimentos construtivos, pois nós somos formadores, tá? Integrais do ser humano. Nós formamos opinião, nós influenciamos vida. Você que é linha de frente, que está no ministério, você é um linha de frente. Na capelania,
Essa transformação é operada através da instrução do homem na palavra de Deus, da mulher na palavra de Deus. Você é um ministro, não se esqueça disso, tá certo? E será, sem sombra de dúvida, constantemente procurado por pessoas que precisam da sua ajuda e do seu aconselhamento espiritual. Frequentemente, estamos tão ocupados e ansiosos que somos incapazes de perceber o que os outros estão querendo, quais os gritos de socorro, quais os gestos que eles estão ali tendo em um ato desesperado de pedir socorro. E aí a gente acaba deixando de lado o ID do Senhor e não desempenhando o ministério com excelência. Há quem apenas deseja falar. Há pessoas que apenas querem conversar, se fazer ouvidos, então dê atenção. Há quem queira uma injeção de otimismo, então leve esperança para essas pessoas. Existem outros grupos ainda que têm sérios sentimentos de culpa, então faça-os compreender que eles são amados por Deus, que se eles se arrependerem, Deus não só perdoa, como restaura e restabelece ao estado original. Outros ainda precisam certamente ser confrontados, então leve a verdade em amor para essas pessoas. Você, capelão, tem autoridade dada por Deus, tá certo? Então, que isso fique muito claro, para que você possa desempenhar sua capelania de uma forma muito mais ampla. O capelão e os princípios da organização. No âmbito das organizações, a gente vai ver aqui que o trabalho da capelania deve ser desenvolvido sem qualquer conotação sectária. O que é isso? Ponto de vista extremado. Com estrito respeito à fé de cada indivíduo e de cada funcionário no contexto da instituição, o capelão deve limitar-se à assistência espiritual. E ao fazer essa limitação, nós não podemos olhar o credo dessas pessoas que estão sendo atendidas, nós não podemos discriminá-las por qualquer espécie alguma, por hipótese alguma, você não pode fazer isso, tá certo? Eu conheço, infelizmente, vou falar isso, mas eu conheço obreiros que não sabem ter um relacionamento interpessoal com pessoas que são homossexuais, com pessoas cheias de tatuagens, de pinces, de brincos, com pessoas que se vestem de forma esquisita. Existe uma barreira chamada preconceito entre alguém religioso e essa pessoa que está aí desamparada na vida, vamos assim dizer. Então, nós iremos atuar de uma forma neutra. Vamos fazer e tomar o exemplo do Senhor Jesus, que derrubou as barreiras da cultura de sua época, tão somente com o objetivo de alcançar as almas. Então, o trabalho de capelania não deve jamais avançar de modo a atrapalhar outras áreas que não fazem parte das nossas atividades. A unção de Deus certamente está sobre a vida do capelão. E você precisa, mais do que ninguém, saber que durante o ministério da capelania, ao encontrar pessoas em crises, ao encontrar pessoas em situação de risco de vida, em casos extremos, você precisa se lembrar de que opositores espirituais irão se levantar. E como eu disse, você capelão, você capelã, daqui a pouco de posse da sua documentação, você tem a unção e o poder de Deus sobre a tua vida. Então você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus, a fim de ficar firme contra as ciladas do diabo, a fim de derrotar e de batalhar contra as forças espirituais desse mundo tenebroso, daqueles que dominam e escravizam a vida das pessoas, porque nossa luta não é contra os seres humanos. Paulo disse isso, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra todo e qualquer principado e potestade e força espiritual do mal. Então, você capelão evangélico
deve estar preparada espiritualmente para enfrentar a Satanás e os demônios, tá certo? Então, você também precisa tomar cuidados antes e durante a sua visita, tá certo? Cuidados antes da visita, durante essa visita e, por que não dizer, depois da visita. Quais são os cuidados, então, capelão Michel, que eu preciso ter? Orar, pedindo a proteção de Deus para a sua vida e pedindo para que Deus prepare o lugar onde você vai estar visitando. Jejuar com uma frequência regular, a fim de que você esteja revestido de poder e autoridade para simplesmente expulsar as castas de demônio que está sobre a vida das pessoas, que só sai através do jejum e da oração. Vigiar o tempo todo, a fim de não cair em tentação, ok? A fim de que aqueles que contradizem a tua atividade sejam envergonhados. Não agir por impulso, porque quando agimos por impulso ou carnalmente, damos legalidade para que o diabo possa agir. Outro detalhe importante, uma dica de ouro: não fazer visitas sozinho, tá certo? Lembre-se, Jesus enviou de 2 em 2. Então, forme a sua equipe de capelães, treine ou indique para estar fazendo curso conosco, para que possam estar todos de posse de suas credenciais, dos seus certificados, de toda a sua documentação, legalizado, amparados e cobertos por nossa instituição, tá certo? Então, saiba que existe uma diferença muito grande entre a atividade de um pastor e a atividade de um capelão. Essa diferença ela é gritante. Por quê? Porque nem sempre, por se tratar de um pastor que fez seminário, um curso teológico ou uma faculdade teológica, nem sempre ele estará habilitado para fazer o trabalho de capelania. Nem sempre ele estará autorizado, dentro dos parâmetros da lei, para fazer atividade de capelania no hospital, por exemplo, na escola, em outros ambientes. Por outro lado, o capelão, ele tem um campo muito mais vasto, tá certo? E aí, o capelão nem sempre, por outro lado, nem sempre o capelão precisa ser um pastor ou uma pastora. O pastor cuida de quem? Cuida de um rebanho específico que se reúne costumeiramente em um lugar que a gente chama de templo ou igreja, tá certo? E o capelão? O capelão não tem rebanho específico. O capelão não trabalha em uma única e exclusiva área. O capelão não é sustentado por aquele grupo que se reúne semanalmente, regularmente. Não. O capelão, ele é alguém que trabalha em campos diferentes. O pastor é sustentado pelo rebanho, mas o capelão é sustentado tão somente por Deus, e Deus envia recursos de fontes, às vezes desconhecidas, para manter o ministério da capelania. Então, você, capelão, tem uma responsabilidade muito maior no aspecto de áreas diferentes de atuação. Na legislação brasileira, nós vamos ver que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 5º, inciso 7º, que é assegurada nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A lei número 6.923, de 29/6/1981, que foi alterada pela lei 7.672, de 23/9/1988, organizou o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas. A partir desta data, ou a partir desta legislação, temos definidos que, primeiro, o serviço de assistência religiosa tem a finalidade de prestar essa assistência religiosa e espiritual tanto aos militares civis, tanto às corporações, como aos seus familiares, bem como a todo o público de um modo geral. Tá certo? Então, temos aí a Lei Federal número 9.982, de 14 de julho
do ano de 2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares. Temos ainda a questão do presidente da República, que fez o Congresso Nacional ali saber e decretou e sancionou essa lei, tá? No artigo 1º, dizendo que os religiosos de todas as confissões estão assegurados no termo dessa lei a garantia de ter o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis e militares para dar atendimento religioso aos internados, tá certo? Desde que em comum acordo com estes ou com seus familiares, ou no caso de doentes que não tenham mais ali o gozo das suas faculdades mentais. E aí nós temos alguns parágrafos que discorrem sobre esta lei, tá certo? Então, veja, nós estamos amparados pela lei. Estamos amparados pela lei. Na seção de número 7 da assistência religiosa, no artigo número 24, diz que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos, aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa, tá certo? Então veja, nós estamos aqui totalmente amparados pela Constituição Federal do nosso país. Eu quero fazer o encerramento dessa aula te parabenizando por ter ficado comigo até aqui, tá certo? Quero pedir para que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, tá certo? Entre no nosso grupo dos matriculados ali no WhatsApp, através do 19 99604 9354. Eu aguardo você do outro lado e que Deus te abençoe grandemente. Avante, capelães! A obra do Senhor não pode parar. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula.